Eu saúdo todos aqueles que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Agora, nós estamos dando início ao programa Batismo com o Espírito Santo. Um programa que é muito importante para você que assiste na compreensão da experiência do servo em ser batizado com o Espírito Santo, em ter um encontro com o Senhor Jesus e de ter Jesus revelado através da ação do Espírito Santo. Isso é maravilhoso. O que é o batismo com o Espírito Santo? Como é que é essa experiência? Como que se deu ao longo de toda a história do homem? É isso que a gente trata neste programa e nessa edição nós vamos seguir daquilo que nós já começamos a fazer. Aliás, não assistiu os programas anteriores? É simples, dentro do site, dentro do nosso canal no YouTube, você pode ali digitar Batismo com o Espírito Santo, vai aparecer a playlist dos programas anteriores que nós já gravamos e trouxemos para você aqui. Seja bem-vindo ao nosso conteúdo. E agora você conhece os pastores que estamos aqui presentes ao programa de hoje, né? Pastor Antônio Carlos Peixoto, a paz do Senhor. Amém, querido Josias, pastor Josias, a paz do Senhor, a você, ao pastor Wallace e a todos que estão nos assistindo. Amém. Pastor Wallace Rosete, paz do Senhor. Pai do Senhor Josias, Peixoto, todos aqueles que nos acompanham. É um prazer estar novamente tratando desse assunto tão rico e maravilhoso, né? Aliás, é até bom compartilhar com quem nos assiste que cada programa para nós é uma bênção, né? É uma experiência aqui. Maravilhosa. Porque a presença do Espírito Santo se faz sentir aqui, certamente também na vida daqueles que acompanham. Muito bem. Peixoto, qual a contextualização que a gente pode fazer para aquilo que vamos tratar hoje? Isso. Josias, o fato é o seguinte, como nós falamos nos programas anteriores, o projeto de Deus, a obra do Senhor é a obra de salvação. E essa obra não está... as pessoas da Trindade, elas não estão dissociadas uma da outra, né? Então, o Senhor está todo envolvido nesse projeto, nesse plano, essa obra para salvar o homem. Ele incluiu o seu Filho e o seu Espírito Santo. E nós conseguimos ver na Bíblia, que é rica e maravilhosa em todos os aspectos, as figuras do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Como nós estamos tratando basicamente do batismo com o Espírito Santo, que aconteceu no período chamado de Novo Testamento, que você fez com a igreja, com o homem, nós conseguimos ver que o Senhor, ele se apresentou, ele operou no passado. Então, quando o povo é batizado com o Espírito Santo, 50 dias depois da morte e ressurreição de Jesus, da morte de Jesus, na realidade, não foi algo novo para o projeto. Não é nada novo. Ele veio fazendo aquilo que ele fez no passado. Só que agora uma nova dispensação, né? Então, nós vimos nos programas anteriores, nós estamos apenas repetindo, falando isso como para fixar, né, que o Espírito Santo ele estava presente no Velho Testamento do mesmo jeito, só que estava escondido, porque não era hora dele se apresentar como o Espírito Santo, como apresenta hoje. Né? Ele estava escondido, mas o Senhor mostrava, o homem era, Deus falava, e era o Espírito Santo que estava presente ali. Então, é isso que nós vamos tratar ao longo desses programas e particularmente hoje também. Vamos cuidar de alguns chamados juízes de Israel. E vai nos faltar tempo para falar de todos, Débora, Baraque, Gideão. Olha, o Senhor operou tanto e tanto em todos eles que nos faltaria tempo para mencionar cada um. Muito bem. Para você que está assistindo, o pastor Peixoto falou aqui sobre os juízes de Israel. Então, é preciso ter em mente, ter em perspectiva a sequência, né? Você tem ali a criação do homem, você tem todo aquele processo, você tem Noé com a arca, e depois você tem um recomeço do homem, e em Abraão, quando chega em Abraão, ali o projeto de Deus para o homem, ele é revelado no sentido de que o homem não estava nesta terra simplesmente como um convidado, um visitante. Não, havia um projeto de Deus para o homem, e esse projeto é revelado em Abraão, quando ele diz o seguinte: farei da tua descendência como as areias da praia do mar, que é o Israel político, né, e as estrelas do céu, que é o Israel espiritual. Então ali se desvenda, né, ao homem que há um projeto de Deus para a humanidade, para o ser humano. E então você tem Abraão, Isaac, Jacó, aí Jacó dos seus filhos José vai para o Egito. Eu estou fazendo a gente chama de timeline, né? Isso. A linha do tempo,
para que você entenda onde estão os juízes nessa linha do tempo, onde estão os juízes nessa linha do tempo. Então, você tem José, os irmãos vão para o Egito, o povo, aquela família se torna um povo, aquele povo se torna escravo, Moisés vem e, levado, guiado pelo Senhor, ele tira o povo do Egito, o povo herda a terra prometida e ocupa a terra prometida. E ali, logo depois que o povo ocupou a terra prometida, não havia um rei sobre o povo ainda. Então, esse período entre a ocupação da terra prometida e o primeiro rei, que foi Saul, Israel foi governado em determinados momentos por juízes, né? Homens escolhidos por Deus, homens e mulheres, né? Débora, né? Escolhidos por Deus, para conduzir o povo num determinado momento com um objetivo específico, e a gente hoje está tratando exatamente desse período da história de Israel, e nós vamos ver a aplicação profética disso nos nossos dias. Wallace. Então, Josias e Peixoto, nós estávamos conversando sobre os juízes, né? Então nós começamos a ver alguns aspectos interessantes, porque você fala do Espírito Santo no Velho Testamento só por revelação, né? E alcança por orientação do Senhor. Então nós vimos alguns aspectos importantes, porque até hoje, como nós hoje que estamos vivendo essa dispensação do Espírito Santo, quando o homem falha diante de Deus, quando ele peca, ele perde a bênção do Espírito. Não é diferente com Israel. Eu queria ler o texto que está em Juízes, no capítulo 6, no verso 6 também, que diz assim: assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. No verso 12 diz assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Né? Fala a respeito desse chamado de Gideão. Qual a situação? Israel pecou, Israel se afastou. Né? E o que acontecia quando acontecia isso? Deus tirava a mão, né? E o Senhor permitiu, né, uma luta que Israel iria passar, os midianitas, né? E aí o Senhor faz o quê? Vai e chama Gideão e diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. E aqui é um aspecto interessante, né? A ação do Espírito Santo, né, pastor Peixoto? No sentido do empobrecer, porque o homem, quando ele perde essa bênção do Espírito, tanto agora como lá no passado, toda vez que Israel falhava, vinha juízo, vinha situação adversa. Qual o recurso para o homem reconquistar? É a bênção do Espírito Santo. Maravilha. E foi justamente o que aconteceu. Deus levanta Gideão, e se nós observarmos aqui, Gideão se coloca como o menor da tribo. Me humilhará o melhor, eu sou o menor da minha tribo. E ele se sentia até desconfortado, porque ele se sentia como menor, né? E isso é uma condição natural para o homem receber a bênção de Deus, né? Porque ser humilde diante do Senhor, o homem saber que não tem, que nós não temos nada, na verdade, né? Deus, quando derrama a bênção, Deus ia exercer algo extraordinário através de Gideão, e tem muita coisa para a gente falar aqui, né? Ele, primeira coisa, ele já se coloca como dependente do Senhor, né? E o Senhor diz: ó, Gideão, se preocupa não, você é um homem valoroso e eu vou te usar, eu vou te abençoar. Então, se o homem quer ser instrumento na mão de Deus, ele precisa se posicionar desse jeito. Primeiro, o povo clamou. E segundo, Deus escolheu o homem como simples, mas que ia obedecer à voz do Espírito Santo. Né? É interessante, quanto menor o espaço para o eu, maior o espaço para o Espírito Santo. Isso. Né? Muito. Importa que ele cresça e eu diminua. O pastor Wallace, ele fez uma menção muito interessante, dizendo que o povo pecou, né, e clamou ao Senhor. Eu gostaria de ler também, Wallace, que está no versículo 8, capítulo 6, verso 8. E enviou o Senhor um homem, profeta, aos filhos de Israel, dizendo-lhe, que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, do Egito vos subi e vos tirei da casa da servidão. Então, o povo pecava e o Senhor falava e mandava alguém, e ali o Senhor operava. Isso aconteceu em todo o período que nós estamos tratando agora, dos juízes, que antecede o período dos reis, né, que logo após o período de Moisés e Josué. Exatamente, companheiros, acontece hoje. O Senhor fala o seguinte: filhinho, se pecardes, lembra que tem
um advogado. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, essa palavra que foi falada agora para nós, no chamado Novo Testamento, ela não está isolada do contexto da obra do Espírito Santo. Porque no passado era a mesma coisa. Só que lá o Senhor mostrava literalmente. Aqui o Senhor fala, se pecar. Aqui o Senhor não vai nomear os pecados porque não precisa. Uhum. Todo mundo tem a sua experiência com Deus. Lá o Senhor fez questão de mostrar que eles se afastavam do Senhor. Era o pecado deles, era se afastar de Deus. Então, todas as vezes que eles se afastavam, reflete aqui agora. Se pecar. Aí eles clamavam ao Senhor. Aí a palavra foi assim, o sangue de Jesus, seu filho, purifica todo o pecado. Você clama pelo sangue de Jesus, que é o tipo do Espírito Santo, não é? E o Senhor vem, agora pelo Espírito Santo, perdoa seu pecado e você está apto de novo. No passado, o Senhor mandou os chamados juízes. Agora, o próprio Espírito Santo, ele está comandando, nos preparando para o arrebatamento. Então, a palavra fala exatamente aqui, ó. Aí ele falou, assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito vocês subi e vos tirei da casa da servidão. No passado, os dons espirituais, eles operavam também para falar com o povo, para livrar o povo, para orientar exatamente o que acontece hoje, depois que aconteceu no Pentecoste, foi o batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais. Aproveitando aqui, dentro dessa operação gloriosa aqui, né, que a gente vê através do Gideão, me chama a atenção, voltando a um homem dependente, né, nós temos ouvido, nós falamos muito hoje, né, a dependência do Espírito Santo, né, e aqui a gente vê essa ação, né, quando o Gideão, o senhor dá essa missão a ele, que ele ia estar à frente do povo, a responsabilidade caiu sobre ele, né? A preocupação, ele fala com Deus, né? Do verso 37 em diante, ele fala com o Senhor do 36 em diante, Senhor, mas se eu for, eu preciso de um sinal. E esse sinal eu acho notável, né, Josias? Quando ele fala, Senhor, se eu for, eu pedi um sinal se o senhor vai comigo mesmo. Aí ele pede que o senhor botasse um velo de lã e o orvalho que ia cair na noite, de manhã o orvalho estivesse só no velo. Isso. E a terra seca. E ele amanhece, quando ele pega o velo e aperta, enche um copo, né? Com aquilo que estava lá. Você acha que tem alguma coisa, um mistério aí, Josias? Tem. E é muito interessante porque você disse uma expressão, Wallace, que ela é a chave, né? Você entende a palavra na revelação. Na revelação, os seus olhos se abrem, na revelação, o oculto se manifesta. Então, quando a gente vê essa experiência de Gideão, que aponta exatamente para o Senhor Jesus e o derramar do Espírito Santo, nós vemos que Jesus, quando veio, ele veio cheio do Espírito Santo, né? Ele é o velo que vem, né, da lã do cordeiro, né, que é gerado no cordeiro. Ele é o velo que estava cheio do Espírito Santo e a terra seca. E aí, no momento em que ele é espremido, maravilha, né, então ali o Espírito Santo é derramado. E a sequência complementa, né? No outro dia ele vai, o velo estava seco e a terra orvalhada. Então a gente vê ali o derramar do Espírito Santo como resultado do sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Gera uma profecia, né, daquilo que o Senhor ia passar, que Deus aperta, né, ser moído por nós, né, as nossas pisaduras seriam saradas, né? Aquele que o profeta Isaías profetizou. E o derramar do Espírito que enche o coração do homem de bênção, não sei o quê. Então, a ação do Espírito, a gente vê claramente aqui, nesse modelo aqui, nessa parte, mostrando a ação gloriosa do Espírito Santo lá no Velho Testamento. A operação do Espírito Santo. O interessante é que quando o Senhor chama Gideão, o Senhor lhe fala, agora uma revelação. Olha a palavra, eu ouvi o Senhor falando, né? Eu hei de ser contigo. O Senhor falando no Velho Testamento dos dons espirituais presente. Ele diz, Senhor, se eu tenho achado graça, dá-me um sinal, algo que não se aparte de mim, tal. E ele prepara 2 bolos. E ele apresentou. Porém, o anjo de Deus lhe disse, toma a carne e os bolos, o verso 29.
verso 20. O verso 21. E o anjo do Senhor estendeu a mão do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos. Então, verso 22. Olha o que fala o verso 22, hein? Então vi Gideão, que era o anjo do Senhor. Senhor Jeová, eu vi o anjo do Senhor face a face. Então, o Senhor, ele capacita, ele chama o homem, né? É o ministério revelado de hoje, que o Senhor faz conosco hoje, chama pessoas que não têm preparo ou não tem, isso não importa para o Senhor, mas ele que chama, ele capacita e ele dá dons espirituais. Então, ele falou, ele teve visão, a mesma coisa que o Espírito Santo está fazendo hoje. Então, quando nós falamos no ministério revelado, quando nós entrarmos nos Salmos, nós vamos ver o que é louvor revelado. Tudo que nós temos pregado como obra do Espírito Santo, está tudo na Bíblia. O Senhor está mostrando perfeitamente tudo aqui. Aí o Senhor se apresentou a ele viu o Senhor, então os dons espirituais perfeitamente encaixados na vida de Gideão, e o Senhor sendo glorificado, chamando, abençoando, falando, dando visões, dando sonhos, dando profecias. Glória a Jesus. Glória a Jesus. E interessante é que tudo isso aconteceu para que a bênção do Senhor, para que o projeto de Deus fosse realizado no meio do povo de Israel. Glória a Deus. Você vê o Espírito Santo como o recurso, como a condição, como a ferramenta do Pai para que o povo tivesse experiências profundas com Deus e, como resultado disso, a grande bênção, a grande vitória. É o cumprimento da palavra, porque só o Espírito Santo convence o homem do pecado e do juízo. Né? Então é que, lá no Velho Testamento, era o Senhor que convencia o homem do pecado e do juízo. Era o Espírito Santo que mostrava, né? Eles sabiam que quando o povo se afastava, que começou, eles sabiam, Deus se afastou. É interessante, se a gente observar que tantas nações e povos, né? O único que tinha um único Deus era Israel. Uhum. E é o único que abandonava. Interessante, né? Porque perfeito. Israel é o único povo. Não abandonavam seus deuses. Tinha vários deuses. O Israel era o único que tinha um único Deus. E era o único que se afastava, que se abandonou, que se voltava, que recusava, buscava outras alternativas, como na saída lá do Egito fizeram. Né? Então é muito interessante isso aí, mostrando essa presença do Senhor para convencer o homem da ciência de que ele errou, que Deus sempre foi misericordioso com Israel, né? Todo momento Israel falhava, mas Deus continuava amando Israel. É diferente hoje conosco? Não. A todo instante ele está contemplando a gente com carinho, com esse Deus benigno, bondoso, maravilhoso. Tem paciência com a gente, nós falhamos, mas ele continua nos amando, continua insistindo. É extraordinário. É impressionante, Josias, antes de você falar, é impressionante isso que você está falando, Wallace. É como o Senhor nunca deixou de falar com o homem. Né? Obviamente, quando nós estamos falando do Espírito Santo, numa dispensação que não era do Espírito Santo. É a dispensação do Pai. Depois veio a segunda dispensação com o do Filho e agora do Espírito Santo. Então, na dispensação do Pai, o que acontecia com respeito ao Espírito Santo? Era colocado em um profeta, depois ele passava por algum motivo, porque morria ou porque, enfim. Aí o Senhor levantava o outro e enchia aquele com o Espírito Santo. Depois o Senhor enchia o outro com o Espírito Santo. Não é? É aquilo que o sinal que ele pede. Primeiro cai o Espírito Santo sobre uma pessoa. Depois foi o contrário. Na dispensação do Espírito Santo, quando o Senhor veio no Pentecoste, aí foi a segunda fase do sinal. Aí veio a água e o orvalho sobre toda a terra. Não, primeiramente o Senhor levanta sobre um homem. Então, hoje aqui, Moisés, Josué, Caleb, Eude, e Débora, Baraque, Gideão, e Sansão mais tarde. E o Senhor levantou homens, foi falando com eles, enchendo o Espírito Santo. Mas vai chegar um momento, como nós vamos chegar lá, nós estamos falando porque para ficar sedimentado no coração de que o projeto ele é completo
E Deus nunca desamparou o homem. O mesmo amor que o Senhor teve quando o homem foi excluído do paraíso, nos excluiu por amor. Né? Glória a Deus. Adão e Eva foram excluídos por amor. Porque se eles permanecessem, eles poderiam comer a árvore da vida, aí não tinha mais jeito. Ele vivia em pecado eternamente. Então, por amor, Deus os expulsa e depois abriu a porta em Jesus. Glória a Jesus. É interessante a gente verificar nessas abordagens do Velho Testamento que nós fizemos. Se vocês perceberem, nós fizemos aqui duas abordagens, perdão da redundância aqui, usar essa mesma expressão, mas é a mais adequada, sobre o Espírito Santo. Uma delas prática, que se percebe em Deus falando diretamente com o homem. Uma delas prática. E outra profética. Nós falamos sobre o velo de lã, né? Nós podemos, por exemplo, em Gideão, nós vemos ali uma operação do Espírito Santo, quando no final, que ele sobe com os 300 às montanhas. Vamos ver agora mesmo. Pronto, isso. Aí a gente vê a parte profética. Mas isso vai ficar para o próximo programa. Tá certo? A gente vai continuar nessa abordagem que a gente faz, tratando sobre o Espírito Santo ao longo dos programas e na expectativa de que você aí em casa viva a mesma experiência que nós estamos vivendo aqui. Amém. Porque aqui para nós há uma operação do Espírito Santo, uma alegria, uma visitação, o Senhor está presente. O velo está cheio de água. O velo está cheio de água, né? Glória a Jesus. Pastor Peixoto, Pai Senhor. Querido Josias, a Pai Senhor, você e a todos, o Wallace, o irmão que está nos ajudando. Exatamente. E você todo que mundo. nos assiste, a Pai Senhor, até o próximo programa. Pastor Wallace, Pai Pai do Senhor. Senhor Josias, Peixoto e todos os irmãos. Para você que está nos assistindo, se Deus quiser, semana que vem a gente volta com mais uma edição desse programa, Batismo com o Espírito Santo. Continue participando da programação da TV Manaim. Deus abençoe. A paz do Senhor.